Olá, pessoal! Hoje, na nossa disciplina de Administração de Recursos Humanos, dentro do conteúdo de cargos e salários, nós vamos tratar a respeito dos métodos não quantitativos. O que seria, então, a avaliação de cargo? Avaliar um cargo consiste em estabelecer o seu valor relativo em comparação com outros cargos da empresa, tendo alguma métrica que vá permitir essa comparação. E para realizar essa avaliação de cargos, nós temos diferentes métodos que vão variar de acordo com cada empresa. Inicialmente é instituído um comitê de avaliação, e esse comitê então ele vai definir os métodos que melhor serão usados. Os métodos de avaliação eles podem ser quantitativos ou então não quantitativos. Nesse vídeo, nós vamos tratar especificamente dos métodos não quantitativos. Os métodos não quantitativos, são métodos bastante simples de serem avaliados, tem uma rápida elaboração e aplicação, mas justamente por esse fato deles serem tão simples, muitas vezes eles não promovem um resultado tão bom, e às vezes gera algumas dúvidas quanto aos cargos que estão sendo analisados. Dentro dessa avaliação de cargos utilizando o método não quantitativo, nós iremos abordar aqui nesse vídeo dois deles, que é o escalonamento e o de graus pré-determinados. Nós faremos um vídeo posterior tratando a respeito dos métodos então quantitativos, que é a avaliação por pontos e a comparação por fatores. O método do escalonamento, ele pode ser chamado de comparação simples ou comparação cargo a cargo. Como que funciona? Você dispõe os cargos em uma ordem, que pode ser crescente ou decrescente, em relação a algum critério de comparação. Pode ser dificuldade, responsabilidade ou algum requisito. Primeiro, o método de avaliação por escalonamento, ele distribui os cargos da organização em uma escala de 1 a 5. Vamos ver como que funciona aqui um exemplo. Você tem um escalonamento, que a gente chama de graus, que ele é feito de 1 a 5. Aqui você tem os avaliadores e aqui você tem os cargos. O avaliador A, ele colocou esse grau para cada atividade. O avaliador B colocou essa e o C, e houve então depois um consenso do grau de escalonamento dessas atividades, desses cargos. Em seguida, você faz o que a gente chama de escalonamento via combinação binária. Os cargos eles são colocados em linhas, colunas, e aí você compara um com o outro. Aquele de maior peso, você coloca o sinal mais. E aí no final, você soma os sinais positivos obtidos em cada linha e adiciona 1 ao seu total. Vamos acompanhar na tabela que a gente consegue entender de uma forma mais clara isso aí. Então, você tem aqui o cargo comparado, ele com ele, então você não compara. E aí você compara, por exemplo, o almoxarife com o motorista. E aí entende-se que o almoxarife é mais importante que o motorista. E aí você coloca o mais. Comparando o motorista com o almoxarife, menos. O carpinteiro com o almoxarife, menos. O mecânico com o almoxarife, menos. No final, o que vai acontecer? Você vai somar todos os mais que tiver aqui, adicionando mais uma aqui, e aí você tem
o valor total. E aí você consegue esse escalonamento pela somatória dos valores que ele adquiriu aqui, comparando o cargo um ao outro. O método dos graus determinados, ele é uma variação do método do escalonamento simples. Ele é também conhecido como método de escalonamento simultâneo ou categorias pré-determinadas. Então, para se aplicar esse método, você separa os cargos a serem comparados em conjuntos de cargos, que são as chamadas categorias pré-determinadas, que tenham ali alguma característica em comum. E aí você faz a aplicação do método do escalonamento simples em cada um desses conjuntos ou categorias de cargos. E aí, algumas empresas, elas predeterminam as categorias de cargo, ou cargos que são mensalistas, ou cargos que são horistas, né? Ou outras utilizam essa seguinte classificação, né? Colocam em 3 categorias. A categoria 1, cargos não qualificados, que é o trabalho rotineiro, né? Pouca precisão, experiência restrita. A categoria 2 já é um cargo qualificado, tem um certo potencial mental, alguma experiência geral e específica no desempenho de tarefas, certa variedade de dificuldade. E a categoria 3 são cargos especializados, requerem espírito analítico, criador, para a solução de problemas técnicos complexos e desenvolvimento de método. Essas categorias, elas são reconhecidas, né, através de acordo ao nível sindical ou junto à Delegacia Regional do Trabalho. E é importante definir claramente cada categoria em termos de nível de responsabilidade e outros requisitos, né? As definições das categorias, elas são escritas e elas vão passar a ser um padrão, né, contra o qual os outros cargos vão ser avaliados e encaixados ali. Então vamos ver aqui, por exemplo, você tem um grau 1, foi colocado como ensino fundamental completo, não requer experiência, conhecimento básico de informática, trabalho simples. Grau 2, aí já pede o ensino médio completo, experiência de 6 meses, conhecimento de nível usuário de informática, trabalho simples, rotineiro. O grau 3, ensino técnico profissionalizante completo, experiência de 2 anos, conhecimento de nível usuário de informática, trabalho variado com alguma complexidade. O 4, ensino superior completo, experiência de 6 anos, domínio de ferramentas de Windows e Office, quanto de sistemas de gerenciamento integrado, trabalho variado, né? E o grau 5 já é o de especialização completa, né? A experiência acima de 10 anos. Então vai aumentando ali o nível. E aí é importante definir um cargo que a gente chama de referência para cada categoria dessas, para você depois facilitar a comparação. E aí os critérios para a seleção dos cargos de referência. Pode ser a importância e relevância do cargo de referência e a facilidade de comparação desse cargo com os outros. A finalidade do cargo de referência é o quê? Constituir um meio prático de classificar todos os cargos de uma organização.